Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Vamos lá, gente! Eu quero presentear a minha linda donzela. Não é prata nem é ouro, é uma coisa bem singela. Vou comprar uma faixa amarela bordada com o nome dela e vou mandar pendurar na entrada da favela. Vou dar-lhe um gato angora, um cão e uma cadela, uma cortina grená para enfeitar a janela, sem falar da tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. Sem falar na tal faixa amarela bordada com o nome dela, que eu vou mandar pendurar na entrada da favela. E para o nosso papá vai ter bife de panela, salada de petit pois. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. Essa é a nossa conversa de todo dia. Esse é o nosso pequeno programa. E aí, nada mais brasileiro, nada mais autêntico, nada mais da gente do que um samba, um partido alto com Martinho da Vila. Faixa amarela. Letra simples, linguajar simples, é isso aí, é o que está morrendo da gente. Mas não tem problema não, nessa virada que vem aí agora, nós vamos resgatar tudo isso aí. Vamos ter fé, esperança e sonho. Sonhar com castelo é o mesmo preço que sonhar com barraco, já dizia meu irmão. Meu irmão Eládio sempre fala isso. Por que você está sonhando com castelo? Porque é o mesmo preço de sonhar com barraco. Então sonho é sonho, então a gente vai sonhar com o que é de melhor. É isso aí, gente, vamos nos inscrevendo no canal, vamos compartilhando o conteúdo, passando para os amigos, para os inimigos, para aquele cunhado idiota que vota no Bolsonaro, que vem com aqueles papos idiotas. Isso, clareia, abre o cérebro dele, tenta abrir com isso, se não der, abre com um machado. Ou de um jeito ou de outro ele vai abrir o cérebro uma hora ou outra. Pelo amor ou pela dor ele vai aprender. Tá? O diretor está sumido daqui, não sei onde está, graças a Deus, está pentelho demais, é bom estar longe mesmo, nem sei onde está lá para dentro. Então tá bom, vamos embora, vamos tocar fogo no barco. É isso aí, gente, quinta-feira, Another Day in Paradise, outro dia no paraíso, outro dia de reclusão, outro dia de análise, outro dia de visão. Não vou comentar os fatos mais preeminentes do momento, porque isso todos precisam de fermentação. Nós temos que fermentar as coisas, tem que botar para fermentar. A gente tem que saber se é ouro, prata ou lata as informações. Por isso que eu não me dedico muito a bater de frente e tentar, correndo, vamos dizer assim, dissecar todas as notícias que chegam a gente. A gente vai analisando, digerindo. A gente tem um grupo lá que faz aquilo ali. Nós somos igual o estômago da vaca, nós somos ruminantes. A gente rumina, a gente vai, volta para a boca, vai e volta. Tá? Avisando aqui que até dia 10 nós estamos com a nossa campanha aqui. Quem puder ajudar e quiser ajudar, tudo bem, até dia 10 nós estamos com essa campanha. Vamos mudar o canal, Eu já tenho até o nome do primeiro entrevistado do canal, hein? Amanhã eu conto. O primeiro entrevistado do canal é surpresa. O primeiro entrevistado do canal, o primeiro programa, a primeira live, já é surpresa absoluta. Mas eu vou contar para vocês em primeira mão aqui. Não tem problema nenhum, não. Gente, antes de qualquer coisa, o Bruce, para quem estava reclamando da falta do Bruce, está aqui. Vocês querem que eu dê um berro para ele parar? Ou eu dou um pause e falo para ele dar uma paradinha, ou então eu dou um berro. Mas não vou dar o berro não, vou segurar a onda. Dei uma pausadinha só para chamar o Bruce na conversa, né? Porque senão ele acaba atrapalhando, ele fica puto. É um comunistoide. Abre ali para ele vir até aqui, chama ele aí. Bruce!
Ele não quis vir, ele está lá fora correndo atrás de gato. Está colocando os gatos bolsonarianos para fora. Gente, eu falei aqui, fiz um programa alguns dias atrás e mostrei para vocês a cagada que o Eduardo Bolsonaro tinha feito, né? Falei com vocês, fui claro, fui objetivo, falei que o cara simplesmente foi comprar briga, um energúmeno, um jumento, né? Um cara que não sabe analisar absolutamente nada, como a família inteira, são uns idiotas que nasceram, cresceram vendo filme de Rambo, e o puxa-saquismo, a pusilanimidade, a forma ridícula como eles vivem como vassalos dos Estados Unidos, veio esse idiota e faz um ataque frontal à China. E eu nesse dia, eu botei meu programinha aqui no ar, com a minha audiência média, humilde, e botei lá, Eduardo Bolsonaro, no dia 20 de 3 de 2020, eu botei lá, Eduardo Bolsonaro pode gerar 5 milhões de desempregados. Não fiz clickbait, não fiz nada, não fiz fake news, mostrei o que poderia acontecer. E hoje já veio a primeira resposta. Como eu falei, não me perguntem o número da Mega Sena. Todos os meus sonhos, nenhum dá certo. Tudo que eu sonho de noite, se eu sonhei que um amigo morreu, aquele amigo vai viver para sempre. Se eu sonho qualquer coisa, meus sonhos não são proféticos. Eu não tenho nada de profético. Nada meu é profético, nada. Péssimo. Sem nada disso. Mas a China dá uma banana para o Brasil e vende para os Estados Unidos todo o material, tá, que a gente tinha encomendado e separado insumos básicos para a saúde. Estados Unidos com My Dear Trump chega lá e leva tudo. Os comunistas, foram os comunistas. O Trump dá uma banana para o Brasil, farinha pouca, meu pirão primeiro, levou tudo e ficamos nós aqui chupando o dedo, perdidos, porque eles vão fazer isso sempre. Isso daí é para você ver a quem nós estamos entregues. Esse é o tipo de gente que está mandando no Brasil. Esse é o tipo de gente que está mandando no Brasil. E ato contínuo a gente vai recebendo tudo e vai comentando com vocês, né? Como se fôssemos amigos aí sentados ao lado, nesses tempos difíceis. Eu recebo hoje um vídeo aonde o Bozo chegando no circo, né? Ou no Palácio do Planalto, ou qualquer lugar que ele não dá expediente, porque ele não manda mais em nada, né? A única coisa que ele faz é tumultuar. Aí ele chega daquela parada e oportunamente aparece uma mulher, aparentemente uma pessoa comum, uma mulher humilde, pedindo, implorando a esse jumento que as pessoas precisam trabalhar. Que todo mundo precisa trabalhar, que o Brasil volta a trabalhar. Incrível, né? A jumenta que aparece tem um pensamento igual ao do jumento, que está ali e tudo. Aquela coincidência canhestra que causa vergonha alheia. A pessoa comum que estava ali, passou por toda a revista, passou por toda a segurança e apareceu ali, né? Coincidência, né? É tudo coincidência. E eu queria saber nessa hora aonde está a imprensa investigativa no Brasil, nesse momento, para ir atrás dessa mulher, saber quem ela é, de onde ela veio, onde ela vive, o que ela come, o que ela respira, quem é vizinho dela. E eu tenho quase certeza absoluta que teríamos uma surpresa extremamente agradável ao fazer isso. Acharíamos mais uma fake news fajuta, feita pelo aquele trio de energúmenos que atende pelo apelido de filho de Saddam. Os 3 patetas com sorte, que no momento, até agora, estão fazendo a nós todos de pateta. Mas eu tenho esperança. Eu tenho esperança que eu sei muito bem onde foram parar os filhos de Saddam Hussein. Inclusive, a gente é obrigado a escutar publicações do Carluxo, que nunca trabalhou na vida, nunca colocou nada na boca, com exceção das suas diversões sexuais, é claro. Algo que não viesse do dinheiro público desde a primeira mamadeira. E agora está revoltado porque o povo está recebendo benefício de um dinheiro que pertence ao próprio povo. Mas esse jumento, esse energúmeno, esse canalha, serve para ele e para os irmãos,
que deveria receber um tratamento digno de Luís XVI da corte francesa, pensa que o Estado pertence a eles, que o Estado são eles. Eu quero saber aonde a nossa sociedade vai aturar esse tipo de gente e até onde nós vamos aturar isso aí. E mais triste, mais deprimente, eu enxergar um bando de amigos meus, todos eles portadores de diploma, médicos, advogados, engenheiros, defendendo com unhas e dentes esses energúmenos, esses mentecaptos, esses jumentos, essa raça, essa escória que nós colocamos no poder, e junto nós temos um vereador federal, temos um presidente que é senador, temos um deputado que é presidente, uma festa, uma verdadeira festa. É lamentável tudo isso que a gente passa, eu não vou ficar batendo campanha contra isso aí, mas mostrando para vocês. E aquela velha história, aquele papo ridículo, aquela coisa patética, aquela coisa que não cola mais, da esquerda, do socialismo, do comunismo, do vermelho. O Carlos não, o Carlos gosta mais de uma roxa, bem brilhosa, mas então é esse tipo de gente que nós botamos no poder. E agora, dentro desse momento em que tudo fica muito estranho, é que a gente dá de cara com isso. E para complementar essa primeira fase, gente, essa primeira parte, eu tenho que voltar a falar com vocês do que é uma pandemia e como ela é tratada de forma ignorante pelo povo, sabe? E as vantagens que nós temos. Nós estamos, assim, sabe, com uma vantagem incrível, porque a maior pandemia da história, eu falei ontem, foi a peste negra, que aconteceu lá no século XIV, durou assim o ápice dela durante 5 anos mais ou menos, e dizimou em alguns lugares 70% da população. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram, mas calcula-se que a Europa levou 200 anos para recompor a sua população. Só para vocês verem uma coisa, que o ser humano, durante toda a vida, ele teve... Um dia eu vou vir falar aqui sobre as pirâmides, sobre isso, para arrumar mais confusão. Eu gosto de confusão. Confusão da boa, onde eu tenho amparo, eu gosto. O ser humano tem uma mania terrível de sempre querer ter a resposta para tudo. Isso passando por vários períodos. E não foi diferente na Grande Peste Negra, né? A elite acadêmica da época, a elite médica da época dizia que o que propagava a doença eram as eclipses e o alinhamento dos planetas, tá? Não, é verdade, é isso mesmo. E apareceram vários gênios. Teve outro gênio, teve outro que não me recordo o nome, que dizem que foram fendas e os gases do inferno vieram até a atmosfera. E é claro, não podia faltar a velha e boa igreja para dizer que era um castigo de Deus. Sempre assim. Sempre, sempre. E assim ela se propagou, assim ela foi usada como uma arma biológica, porque na guerra, em várias batalhas, usaram corpos de gente infectada para jogar por dentro, por cima das muralhas, isso é verdade. E as grandes cidades costeiras perderam, como eu falei, até 70% de sua população. Isso não foi a primeira, já teve outra lá em Constantinopla, no Império Bizantino, aonde também mais umas 20 milhões de pessoas morreram. Mas cidades costeiras, portuárias, foram as principais. E apareceu de tudo. Apareceram Bolsonaros por tudo quanto é lado. Gente igual a Bolsonaro, com a falta de cérebro, de conhecimento e a capacidade do Bolsonaro, estiveram em todas as épocas. E nós passamos por isso aí. O bom disso tudo é que, depois disso, o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais foi o mesmo. Houve problema de mão de obra, houve uma decadência da nobreza, da igreja, houve o aparecimento de novos movimentos reformistas, o iluminismo, uma série de outros movimentos que simplesmente levaram a humanidade para frente. Logo depois vieram as grandes descobertas,
E efetivamente a humanidade acabou ganhando com aquilo ali. Foi um salto de qualidade. Poderia ter sido o fim de tudo e foi um salto de qualidade. Falei tudo isso por quê? Para chegar aonde? Para chegar para vocês e dizer que a peste negra na época era uma bactéria, lá, a Yersinia pestis, tá? Que na realidade é aquilo ali. É a peste bubônica, que vem da pulga do rato, vem do rato, o rato é o vetor, passa para o homem vetoriza. Existem 3 tipos de peste, tá? Existe uma que é pelo ar, tem outra que não, e por aí vai, tem outra que é pela mordida, pelo sangue. Então, isso daí, tudo aí você encontra pelos Google e pelas Wikipédias da vida, tá? Mas o mais importante é mostrar que a bactéria naquela época não tinha remédio para ela. Hoje tem. Hoje a bactéria você pode combatê-la com os antibióticos. A peste negra ainda existe até hoje. E 80% dos casos se encontram, lamentavelmente, na África, que é o país mais desprovido. Mas é coisa de 500 mortes por ano. Não deixa de ser grave, mas ela está totalmente controlada, porque ela tem remédio. Só que, analogicamente, a bactéria que não existia cura para ela em 1450, em 1350, hoje não existe cura para o vírus. Como já falamos, já repetimos várias vezes, não existe cura para vírus. Vírus é o organismo que simplesmente cria anticorpos e o combate, diferente da bactéria. A bactéria não tem anticorpo que dê jeito. A síntese é totalmente diferente. Não sou médico e nem vou espalhar, não vou falar sobre isso aqui agora. Mas, então estamos nesse quadro. E naquela época, o que salvou a humanidade, o que salvou a Europa inteira, foi uma coisa chamada isolamento. Isolamento. Vilas, famílias que se isolaram, que não deixaram chegar perto, que mataram animais, fizeram... Estou mandando ninguém matar animal não, tá? Pelo amor de Deus. O animal não é vetor de nada. O vetor aí é humano, tá? Pelo amor de Deus. Tudo bem que para o meu público eu não preciso me preocupar com esse tipo de coisa. Tá? Mas o que acontece? Isolamento. Quarentena. Quarentena que nasceu, acho que lá em Florença. Qualquer coisa, me corrige aí, não tem problema não. De 40 dias que fizeram lá e veio o nome de quarentena por causa disso. A quarentena não necessariamente não precisa ter 40 dias, pode ter 15, pode ter 60, pode ter 80, virou adjetivo, né? Mas quarentena é isolamento. E você dá de cara com uma mulher, uma mequetrefe, falando uma idiotice daquilo, para um idiota que propaga isso, é o fato da gente ter passado muito e a hora de cair a ficha e a gente ter maturidade para essa página que vai virar. Aqui acaba essa primeira parte, que foi longa, mas elucidativa, porque a gente tem que sempre voltar nisso aí e sempre levantando o astral de todo mundo. Boa alimentação, já falei, não é um canal de autoajuda, mas são amigos falando uns com os outros. Astral alto, moral alta, qualquer coisa, procura seu médico, toma um ansiolítico. Claro, não sou eu que vou receitar o ansiolítico, quem vai receitar é o médico, mas é muito bom para levantar. Eu mesmo tomo, não tem problema, o meu é receitado pelo meu médico, eu tomo, ótimo, me sinto muito bem, uma maravilha. Quem é contra aí, que acha que é melhor tomar florais de Bach, que tome, tudo bem, mas não venha para mim com esse tipo de solução que para mim não dá. Tá? E falando isso aí, a gente vai entrar no finalzinho aqui, porque eu tenho geopolítica para falar, mas não vai ser hoje. Eu vou falar geopolítica sim, mas não vou falar geopolítica que vocês querem ouvir agora, de China, de Rússia, de nada não. Eu vou falar sobre a Europa, tá? E aqui, para os minuteiros, bate nos 17 e a gente vem no fim, vem logo para essa situação da Europa. Bem, no mundo e principalmente na Europa, e acho que nos Estados Unidos hoje, porque hoje os Estados Unidos é uma extensão da Europa, com um bando de vassalos. Haja vista eles conviverem com 40 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza dentro dos próprios Estados Unidos e guetos e mais guetos de imigrantes que eles não aceitam como cidadão de primeira classe na Europa. O coronavírus não é um vírus só. Ele é o maior agente social desse milênio. Ele é a guerra sem guerra, é o enfrentamento. Sem, digamos assim, mortes sujas. São mortes limpas, não são mortes de corpos dilacerados, não são mortes de bombardeios de corpos calcinados, mas o resultado socioeconômico é acachapante. A geopolítica mostra dessa vez, mais uma vez, que é uma ciência que mistura desde dados reais, dados econômicos, teoria da conspiração,
ocultismo, obscurantismo, isso para não ir mais longe. Tá? Se bobear, a gente vai terminar na macumba. Vou bater com o Cláudio lá batendo. Vamos fazer geopolítica, me enfim, vamos lá. Tá? Mas hoje, de uma forma surreal, quase que a gente pode dizer que está prestes a acontecer a criação de um grupo destacado entre Estados Unidos, Rússia, China, em contraponto à Europa, que parece ter entrado em convulsão com o famigerado vírus. Isso você só escuta aqui, porque ninguém aborda esse tipo de assunto. Esse assunto não dá ibope. Esse assunto é pertinente, faz parte da nossa vida, impacta na nossa vida, tem tudo a ver com os nossos importadores, mas ninguém fala isso porque não temos geopolíticos, temos um bando de babacas, um bando de jornalistas de merda, fazendo jornalismo de cocô e falando o que os outros querem ouvir. Tá? A Europa hoje mostra lá dentro, entre países europeus, as veias abertas do racismo, das velhas rusgas étnicas, onde anglo-saxões discriminam os latinos como inferiores, repúblicas centrais historicamente ligadas ao fascismo, como é o caso da Hungria, botam suas garras de fora, enquanto as baterias da Alemanha e Holanda abrem fogo contra a Espanha. E, nesse momento, claro, o primeiro-ministro português, dentro dessa latinidade, parte em defesa da Espanha. Aquela briguinha de Espanha e Portugal é uma briguinha tipo Fla-Flu. Os dois são da mesma cidade, um veio do outro veio do um é quase o outro é quase o um, e na hora que pega para capar, eles se juntam. Haja visto o Maracanã aí, que é alugado pelos dois. Então é o seguinte, o primeiro-ministro de Portugal levantou nas tamancas e encarou a Alemanha, principalmente, e a Holanda em defesa da Espanha, porque os nobres germânicos, tem os germanos também, tá? Junto com os anglo-saxões ali, todo mundo ali, existe realmente um racismo velado. Tá? O que é isso? Fronteiras estão sendo fechadas e tem a França que sempre rema para um lado e rema para o outro, parece bosta na água, né? Sempre a mesma coisa. É um país sem caráter. Puta que pariu. As fronteiras estão fechadas, revista de carro, bloqueio de estrada, isso tudo ameaça jogar por água abaixo a comunidade europeia, que parece ser a grande derrotada mundial pelo coronavírus, dada a sua alta densidade demográfica, sua altíssima faixa etária e a sua incapacidade atual de manter colônias que sustentaram durante séculos todo aquele padrão de vida. É muito fácil você ver como é a Suíça, aquela coisa maravilhosa, aquele país lindo, depois deles terem servido de guarda-costas e tomarem conta de todo o dinheiro que bandidos do terceiro mundo roubaram de seus povos. É muito legal. Tá? Até eu, né? Até eu que sou bobo, poderia estar nessa situação. E a grande virada disso tudo, outra coisa que você só vai escutar aqui, parece que nem a elite europeia que se mudou para os Estados Unidos e formou assim o Deep State americano, parece ter força para vencer esse novo conglomerado que ameaça ser não China, Estados Unidos, porque existem os Estados Unidos e o Deep State. Duas. Tem o Estado Profundo americano e o Estado americano, que o Estado americano é formado por desempregados, por gente que sonha com a volta da indústria americana, que o qual o Trump tem a sua base eleitoral. Parece que nem esses têm força para vencer o novo conglomerado, que é, na realidade, personalista, em cima de 3 pessoas. Xi Jinping, Putin e Trump. Ah, Rubem, você não está levando em consideração. Volta lá em cima para você ver o que eu falei de geopolítica. Tá bom? Então, olha lá em cima de novo. E hoje, vamos ver como é que a Europa vai ter condições de manter a hegemonia financeira em volta da Alemanha sem a participação primordial dos 3 patinhos feios, Portugal, Espanha e Itália. O trio que é patinho feio, que é mal visto, que é visto de meia banda, são afinal de contas latinos, mas que fazem parte da sustentação, principalmente segurança alimentícia da Europa. Como isso vai ser encarado? Não sei. Uma Europa que sempre achou eslavos e latinos como cidadãos de terceira categoria parece voltar
há 2 séculos atrás. Portanto, eu digo que tentar entender o que se passa no cenário geopolítico europeu hoje significa caminhar bêbado sobre um cabo de aço num desfiladeiro com chuva torrencial e vento de 100 km por hora. Qualquer um que marque uma alternativa correta para a saída desse imbróglio agora, nesse momento, está apenas jogando na loteria, jogando na roleta. É impossível descobrir no momento o que vai ser a saída disso tudo. A divisão, o rompimento quase inevitável na Europa, o Brexit, que parece que vai virar moda, e a Europa realmente mostra que ninguém vai sofrer como ela. Talvez os Estados Unidos, mas como a Europa ninguém vai sofrer, porque o pior de tudo, lá o que está se suscitando não é a solidariedade, haja vista que os países que passaram por processos endêmicos lá do coronavírus receberam ajudas da China, receberam ajuda da Rússia, receberam ajuda até da pobre Cuba, a perseguida Cuba, a ilhazinha pobre e quase miserável, que com todo o seu orgulho, com toda a sua honra, conseguiu exportar e emprestar médicos para o mundo inteiro. Inclusive, isso daí cabe uma nota, porque amanhã nós voltaremos no assunto com força total em cima da reestruturação do que é a medicina no Brasil. A medicina no Brasil não pode ser, depois disso que aconteceu aí, esse processo elitista, essa situação que nós temos hoje, onde uma faculdade, uma universidade particular cobra 11, 12, 13, 15 salários mínimos numa mensalidade. Valores 11, 12, 13, 14, 15 vezes maiores do que o Paraguai e a Argentina. Tem algo de muito errado nisso e é a hora da gente cobrar isso com afinco, com vontade. Mas isso daí a gente cobra em outro programa. A gente fica por aqui hoje, já demos nosso recado, falamos o que tínhamos que falar com vocês hoje. Muito obrigado pela audiência, até amanhã, se Deus quiser e Ele vai querer.